Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Jayamani, eu tenho 22 anos. Eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou multiartista, tenho formação em teatro, em música, em produção cultural. Faço jornalismo, né? Sou graduando em jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto e trabalho no meio audiovisual aí, vai fazer alguns anos nesse corre. Hoje a gente vai falar sobre como produzir em audiovisual na atualidade, né? Pensando o contexto pandêmico, pensando a atualidade, pensando como é que os jovens, né, nós jovens, podemos produzir em audiovisual nesses tempos. Eu convidei aqui hoje Kel Sato, Vita Pereira e Conin para somar com a gente nesse debate. É, Então, fiquem com a gente aí. Vou passar a palavra para a Kel. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Kel, eu sou formada em jornalismo, faço mestrado em comunicação e trabalho com as audiovisualidades também. Produzo podcast, tiro foto, faço clipe, edito filme, faço teaser para festa, então, assim, várias coisas já fiz, já experimentei, e também trabalho bastante com a educação audiovisual, né? Ensinar para as pessoas a fazerem audiovisual, a fazerem fotografia, principalmente com dispositivos móveis, assim. Então, é isso. Gosto muito de trampar nessa área, acho que existem muitas possibilidades aí a serem trabalhadas ainda, né? Além do que o mercado traz para a gente. É isso. Vita. Oi, gente, eu sou a Vita Pereira, tenho 24 anos, sou nascida em Minas Gerais, no Quilombo, próximo de Governador Valadares, que não está nem no mapa de Minas. Vim para São Paulo muito cedo, morei nas periferias de São Paulo, me formei em edificações, em pedagogia, cinema e teatro. Sou uma multiartista do EQ, trabalho com moda, com artes visuais, com produção cultural, tem um espaço cultural aqui em Araraquara, no interior de São Paulo. Então, eu vivo entre Araraquara e São Paulo, capital, e o espaço cultural chama Travada, de Aquilombamento Marginal, que é um espaço destinado para pessoas negras e travestis gêneros. Atualmente trabalho na Secretaria de Cultura, aqui de Araraquara, como gestora cultural, e sou integrante também da dupla Irmãs de Pau, que agora estou trabalhando na música também, né? Meu último filme, por exemplo, foi o Periférico, festivais de cinema, amostras. O último trabalho que eu fiz no teatro também foi Madame Satã, com o grupo dos 10 aí de BH também. Enfim, tenho vários trabalhos, tem várias questões que falam muito sobre a minha história, muito sobre a minha trajetória. Sou transista, então eu tenho muito uma produção focada com cabelos. Eu faço roupas com cabelos, faço quadro com cabelos. Inclusive, tem um filme meu que saiu pelo Instituto Criar, que virou uma websérie na Globoplay, que é o 40 metros quadrados, que eu fiz na Globoplay. E o último trabalho também foi na Amazon Prime com a série Manhãs de Setembro, que eu fiz a pesquisa de elenco dos mini docs. Então, E atualmente lancei o álbum Dotadas com as Irmãs de Pau, inclusive o Travequeiro, um clipe, né, com Maloca Filmes, que também é de sucesso na direção do Periférico, e Hermanas também, com a mesma produção em Cajupe do Bairro. Tudo. Conin. Oi, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcone, mais conhecido como Conin. Fotógrafo, né? Fotografei eventos de BH, eventos culturais durante uns 6, 7 anos. Acho que vai fazer uns 8 anos, na verdade. E hoje, assim, se reinventando, né? Dentro das produções, assim, do audiovisual, sujeito a isso, mas tô achando assim muito importante porque hoje eu trabalho como produtor assim de dois artistas daqui de Belo Horizonte, e aí dentro disso assim são pessoas assim bem leigas contando comigo, então a gente vai aprendendo e meio que compartilhando um com o outro. Sou assistente
de fotógrafo de moda e, e me considero, assim, como um diretor, sabe? Um iniciante, um diretor, assim, bem iniciante, assim. E vou indo, assim, vou seguindo. Massa demais. Então, galera, vamos seguir nesse debate aí. Chamei vocês também para a gente pensar, né, como produzir audiovisual para essa galera jovem, falar das nossas experiências, falar do que tem funcionado na nossa trajetória. E vamos começar pensando nesse cenário atual, assim, aí quem quiser falar pode abrir o microfone, ficar à vontade. Mas nesse cenário atual, o que que a gente tem vivenciado, assim, né? Eu acho que com a pandemia tem sido um grande desafio para a gente, assim, porque mesmo antes da pandemia a gente sabe que produzir cinema, mesmo videoclipe, curta-metragem, longa-metragem é uma coisa muito cara, né? E às vezes é uma coisa que é muito distante para a própria periferia, para a própria juventude também, né? E, em primeiro lugar, eu gosto de falar que não precisa de uma formação para você fazer cinema, para você se reconhecer enquanto cineasta. E eu já sou cineasta antes mesmo de ter me formado em cinema, ter feito cursos, enfim, então acho que essas trocas com várias amigas, com várias pessoas são muito importantes para nos formar também essas outras epistemologias, essas outras formas de fazer e construir conhecimento. Então eu gosto de falar que para mim a maior dica que eu dou para você que está assistindo agora, para você que quer se aventurar, para você que já está produzindo audiovisual, é que a nossa existência e a nossa resistência só faz sentido na coletividade. Né? Todos os filmes que eu fiz, todas as produções que eu fiz, foram com muitas pessoas, né? Tanto aliados, né? Eu acho que é muito importante. As produções que eu tenho que fazer são compostas, majoritariamente, por pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, mas, ao mesmo tempo, acessar e produzir com essas pessoas, significa que a gente também não tem os recursos e materiais. Então, a gente precisa, em algum momento, fazer alianças com as instituições, com parceiros, com marcas, com, enfim, diferentes formas, com editais, principalmente, né? A gente falar um pouquinho mais sobre esse financiamento, mesmo para quem quer produzir dentro de casa, mas também quem quer recurso, porque eu acho que a gente não tem que fazer só filmes sobre celular. Né? Eu acho que a gente tem que fazer filme com os melhores equipamentos também, com as melhores formas, e então acho que eu sempre produzi cinema com amigos. Assim, eu comecei no videoclipe, depois eu parti para websérie, parti para experimentos documentais, fui para curta-metragem, passei nos longas, agora estou nas séries. Enfim, gosto muito de escrever roteiro, dramaturgia também. Eu falo, por exemplo, os processos das músicas que eu desenvolvo hoje com as Irmãs de Paulo. Antes, muitas dessas músicas eram roteiros, eram filmes. Eu acho que a gente também não se desprender no que a gente está criando. Acho que o que a gente está criando, ela pode se transformar e se transmutar em várias coisas. Então, acho que o grande desafio que teve na pandemia é como produzir essas alianças, sendo que a gente não podia se encontrar, né? E aí foi um grande dilema, porque se a gente não podia se encontrar, muitos dos nossos não tinham uma internet de qualidade, não tinham um celular de qualidade, não tinha equipamento de iluminação, não tinha, enfim, ter estrutura para dentro de casa, assim, sabe, para produzir. Então, eu acho que nós periféricos, e não só no cinema, fomos os mais afetados na pandemia, porque já estávamos sendo um setor precarizado muito antes da pandemia. Então, esse momento só precarizou e dilacerou essa violência, essa necropolítica, essas opressões, que mesmo dentro de casa a gente não parou de sofrer. Então, eu acho que, para mim, foi um processo também de ativar a minha escrita, né? E ativar esse processo de imaginação. Então, eu escrevi muito roteiro, escrevi muita música, escrevi muito processo. Dentro disso, eu fiz uma pesquisa com o meu próprio... A temática que eu gosto muito de trabalhar, que é cabelo, né? O picumã do Bajubá. Então, eu fiz um curta-metragem, consegui um edital, produzi dentro de casa, produzi com o celular mesmo, e contando a minha própria história. Então, acho que eu faço cinema, sobretudo, para preencher essas lacunas e esses vácuos que existem na história de uma pessoa negra ou travesti gênero no Brasil. Né? E principalmente dessa busca sobre nossas raízes, sobre a nossa ancestralidade. Então, eu não quero só falar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, eu gosto de produzir sobre isso, porque também é colocar a minha história e a das que vieram antes de mim na perspectiva e na história oficial, né? Disputar essa história com H maiúsculo, que a gente vem tanto tensionando, disputando, denunciando. Então, eu acho que
essas questões que eu trouxe, né, dos aliados, da coletividade, de pensar editais nos territórios que você esteja, não pode que você esteja em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Eu acho que é importante estar essa comunicação com a Secretaria de Cultura, enfim, editais nacionais, e estar buscando também essa perspectiva de se aquilombar, né, nesses espaços para conseguir se produzir. Eu acho que é mais ou menos isso para a gente começar o debate aqui. Quero ouvir vocês também, o que vocês pensam sobre. Massa, massa demais. Ó, Lança aí. só reforçar esse ponto. Eu acho muito importante, eu acho interessante assim, essa fala da Vita, porque a gente fica sujeito a tudo, né? Então a gente fica sujeito a fazer de tudo, praticamente. Tipo assim, aprender um pouco de tudo assim dentro da produção do audiovisual. E eu acho a coletividade muito importante exatamente por esse ponto, porque para não sobrecarregar uma pessoa só, sabe? Tipo assim, eu acho uma essa, tipo, além de dividir as áreas, acho que fica assim, a gente aprende mais sobre organização, sobre lidar com outras pessoas, né? E, tipo assim, a maior parte da galera que está começando a compreender mais sobre, tipo assim, o que é audiovisual, a galera não entende que audiovisual dentro de uma produção, tipo assim, existem várias áreas ali dentro, sabe? A galera pega, sei lá, 3, 4 áreas para fazer de uma vez só, sabe? Tipo assim, eu, por exemplo, eu pego, faço o roteiro, né? Eu faço a captação, faço a edição, faço a coloração, faço o stylish, sabe? Tipo assim, meio que faço um pouco de tudo. E existem pessoas que gostam de fazer isso, sabe? Tipo assim, existem pessoas ao nosso redor, assim, que gostam de exercer, tipo assim, alguma dessas áreas. Então, tipo assim, saber sobre isso, saber que existem vários detalhes dentro daquele processo, sabe? Tipo assim, eu acho muito, muito importante. E é difícil, eu acho bem complexo lidar assim com outras pessoas para desenvolver um processo, mas tem que saber lidar, sabe? Tipo, então, tipo, eu fazendo a direção dos videoclipes, assim, para mim, assim, está sendo muito desafiador, mas está sendo muito interessante, porque eu fotografei, assim, processos de pessoal fazendo evento e via a loucura, né? Tipo assim, todo mundo ali desesperado para resolver uma questão, sabe? Então, eu gostei muito disso, é uma coisa, assim, que eu estou trazendo, assim, bastante. Eu só queria mais pontuar mesmo essa fala, assim, que, tipo assim, o coletivo, ele é importante, sabe? Tipo, não tanto só no processo, acho que é vida mesmo, é entender, né? O que é isso, assim. Total, total. Eu concordo demais com isso que vocês falaram, assim. Essa rede, né? Essa rede é muito importante para a gente conseguir produzir o que a gente pensa, né? Para a gente conseguir dar voz e dar vida às nossas produções, que muitas vezes a gente não consegue sozinho, né? Tem coisa que a gente consegue fazer sozinho, mas é muito mais fácil fazer com a nossa comunidade, com a nossa galera, né? Esse aquilombamento é muito importante. Uma coisa muito massa para a gente também pensar nessa questão do cenário é que eu tenho visto que a gente, cada vez mais, né, com o passar dos anos, com o desenvolvimento das tecnologias, com essa descentralização do acesso, né, que tem ocorrido pouquinho a pouquinho, mas a gente tem visto essa disputa de narrativa. Então é isso, a gente, né, a galera jovem, a galera periférica, a galera preta, a galera travestigênere, né, essas galeras que são minorizadas, que são empurradas para uma margem, tá tendo acesso, né, tá buscando acesso, tá tomando acesso, né, reivindicando esses espaços, e aí a partir disso a gente tem se encontrado nessa disputa narrativa, que só tende a aumentar, né? A gente quer estar na Netflix, a gente quer estar nos streamings, a gente quer estar no YouTube, a gente quer estar na Globo, a gente quer estar nesses espaços, a gente quer estar dentro das salas de cinema,
né, nos festivais de cinema, sendo premiados. Então, isso é muito importante. A gente se encontra muito nesse meio, né, nesse debate. E com a chegada da pandemia, é isso que vocês falaram, assim, tem tudo ficado mais difícil, né? O distanciamento que a pandemia estabelece para nós, ele não dificulta apenas a produção, né, mas dificulta também o nosso desenvolvimento enquanto jovens produtores, assim, né, nesse mercado. Dificulta o acesso ao mercado, dificulta o acesso a equipamento, dificulta o acesso, muitas vezes, a editais, porque é isso, tudo meio que está mediado, nesse momento, pela internet, né? A internet está no centro de tudo, e tudo que a gente faz está na internet. Vocês estão vendo esse vídeo aí, onde quer que vocês estejam, por conta da internet, né? E tem várias outras pessoas que não vão conseguir ter acesso a nós, a esse debate, porque não tem internet, né? Então, isso também está no cerne desse cenário atual, assim, a produção, a internet, né, nesse meio de produção, mediando tudo isso. Eu estava pensando em falar mesmo, porque é uma coisa que a Vita e o Conin falaram, que eu fiquei pensando, é justamente sobre as nossas estéticas, assim, né? As estéticas que a gente está criando. E o que você falou de disputa narrativa é exatamente isso, assim, que, né, pensando quando a gente vai criar a nossa estética ou a nossa narrativa, qual é esse referencial, né? Qual é esse referencial de produção? Qual é o nosso referencial do que é belo, ou do que merece ser mostrado, ou do que tem que ser mostrado, e como vai ser mostrado, né? A forma e o conteúdo, elas têm tudo a ver com essa disputa de vozes que a gente está trazendo, assim. Existem todas essas dificuldades de produzir por conta do distanciamento, por conta da dificuldade, né, as próprias estruturas que vão financiar isso, e onde a gente vai conseguir esses materiais, assim, e são sempre caminhos entre brechas, assim, né, entre as fissuras do que aparecem para a gente, e aí eu também fiquei pensando que muito do que eu já fiz é de montagem, né? O que eu mais conheço não é da gravação da produção audiovisual, mas da montagem. E muitas coisas são feitas, por isso que eu falei dos dispositivos móveis, assim, né? Que no final das contas eu acabei trabalhando mais com filmagem de celular e montagem do que gravação em estúdio ou gravação externa, enfim. E aí, o que eu fiquei pensando é exatamente quais são essas brechas para a gente conseguir desenvolver essa voz, desenvolver essa estética, e não ter o centro, né, a branquitude, ou o padrão cis hétero, para guiar a gente na nossa estética e na nossa narrativa. O que esse padrão branco, esse padrão cis, esse padrão hétero diz para a gente, não é uma coisa que contempla, né? Não é uma coisa que contempla o que a gente vive, não é uma coisa que contempla o que a gente quer dizer, e como, né, trilhar essas encruzilhadas, assim, conseguindo encontrar essas brechas nesses caminhos, assim. E é só pela coletividade, né? É só aquilombando que a gente consegue fazer, não tem outro jeito, assim. É socializar o que a gente está pensando, compartilhar. Total. E eu fiquei pensando muito também que às vezes quando a gente discute cinema, as pessoas acham que a gente está discutindo imagem, som, personagens. E eu acho que não é só isso. O cinema também é sobre discutir novos marcos de civilidade, de humanidade, de sociedade, assim. Porque o cinema está muito ligado com a arquitetura, está muito ligado com a sociologia, com a história, com a geografia, com a matemática, com tantas áreas da cidade, da política no geral. Se a gente for ver, por exemplo, a mobilidade social, agente periférico, vai ter uma equipe periférica. Para se comprar, antes da pandemia, né, ou até agora nesse espaço de transição, precisa de ter um lugar fixo. Geralmente esse lugar é um lugar que seja mais ou menos próximo para todo mundo. Mesmo seja mais ou menos próximo para todo mundo, as pessoas precisam pagar, no mínimo, um ônibus ou um trem para chegar nesse lugar. Né? Aí eu não sei como que é a tarifa em BH, mas imagino também que seja absurda como que é aqui em São Paulo. Então, aqui em São Paulo tem uma das tarifas mais caras do mundo. Para a gente se encontrar gente que vem de periferia de vários lugares, no mínimo você tem que ter uns 20 contos para sair.
Aí fora esses 20 contos, tem que ter um dinheirinho ali para comer, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, tipo assim, bota aí R$ 50 cada encontro. Aí você fica, tipo assim, quem tem esse dinheiro para circular para a cidade? Acho que cinema também é sobre o direito à cidade. Né? A gente não tem. E antes do direito à cidade, é sobre o direito de estar vivo. Né? É sobre o direito da vida. Né? Então, se a gente está morrendo a rodo, né? Juventude negra morrendo guerra às drogas, mulheres pretas na base da pirâmide social, travestis nem se fala, que nem entra na pirâmide, né? Que se dá da gente. Então, tipo assim, se a gente não tem a vida, se a gente só tem a morte na nossa perspectiva, como produzir? Né? E aí eu pego muito J. Mombassa, Lin, Castiel, que traz muito essa questão, quando o Kel falou sobre essa questão das fissuras. Eu fiquei muito imaginando também, porque fazer cinema é sobre fugir também. É sobre escolher fugir. Né? E essa escolha de fugir não significa que a gente tenha um caminho desenhado para seguir, mas que a gente também se recusa todos esses caminhos que não foram apresentados. Né? Esse caminho dessa imagem única, né? Esse caminho de memórias e fantasmas da escravidão, que coloca o negro ou a travesti gênero apenas na perspectiva de vítima, apenas naquela perspectiva que a gente sempre está marginalizado, com simbologias da colonização, etc. E tal. Como a gente também rompe com essas próprias imagens que foram consideradas, esses próprios textos, essa própria montagem, até a maquiagem, né? Até pensar na maquiagem que a gente vai usar, quem são esses maquiadores? Entende de pele negra? Sabe? Se as pessoas, sei lá, esses cabeleireiros, entende como, tipo assim, produzir e trabalhar o cabelo crespo, sabe? É um cabelo que está de trança, de lace, ou que está de várias formas. Eu acho que a roupa também, né? Eu produzo roupa e eu produzo muito com referência a Bispo do Rosário. As minhas roupas são um manto, né? E eu falo que são mantos de guerra. E as minhas roupas não são apenas roupas, elas também são um personagem, elas contam uma história. Então, e a roupa, sobretudo no cinema, cada símbolo, cada elemento que você coloca na direção de arte, coloca uma perspectiva. É aquele falado, não falado, né? Aquela imagem que fala por si só. Então, quando as pessoas acham, vou fazer cinema, mas eu acho que para mim, quando eu escolhi o cinema, foi uma das coisas mais difíceis, porque eu comecei a perceber que o cinema é sobre tudo isso, sabe? É sobre também, como por exemplo, Abdias Nascimento, que usava do teatro para alfabetização, e o quanto também eu utilizei do cinema para o processo pedagógico também, né? Então, eu acho que é pensar o cinema para além do cinema, né? E eu acho que talvez o que a gente produza nem seja mais cinema, mas que a gente ainda não tem um nome para nomear e que a gente também fuja dessa própria nomeação, porque qualquer nomeação, qualquer forma de categorizar, de conceitualizar as nossas produções é uma forma também de entregar para essa captura colonial, entregar para uma forma que, tipo assim, como se a gente sempre tivesse que tem que ser entendido. E eu acho que não, sabe? Eu acho que a gente não precisa ser entendido, as nossas produções precisam apenas ser. E eu acho que também é uma atenção que eu fico trazendo, que eu odeio quando as pessoas começam a falar sobre nossas produções, tipo, você faz filme LGBT? Você faz filme... Não, eu sou uma LGBT fazendo filme. Eu sou uma pessoa negra fazendo filme, sabe? E não quero só... A maioria dos filmes que eu produzi tinha essa temática como central. Mas eu quero, por exemplo, sei lá, fazer um filme sobre o mar, sobre o ar, sobre, tipo assim, borboletas voando no jardim, sabe? Por que essa branquitude não faz música, faz filme, faz não sei o que ela sobre tantas outras coisas, e a gente sempre tem que ter categorizado, nomeado, marcada negra, travesti, periférica, marginal, cultural, lésbica, queer, não binária, sabe? Por que a gente tem que carregar somente essas coisas, sendo que a produção da branquitude é considerada e vista somente enquanto arte, enquanto cinema, enquanto música? Né? Eu acho que eu gosto de trazer essa atenção também, porque não é só produzir, mas é pensar sobre a nossa própria produção também, que caminhos elas estão nos levando, né? Porque quando a gente fala sobre recurso, por exemplo, a gente é tudo precarizado, aí, quando usa o corte, tudo precarizado, tudo aí marginalizado. E a gente não tem recurso para fazer, né? E até edital, quando a gente for pensar em edital para escrever, a gente tem a barra com a burocracia, nessa questão do CNPJ, né? Eu sempre falo para umas amigas minhas, falo, tipo assim, mana, tira uma CNPJ, as outras vão dividir no meio, tipo assim, pega esses quase R$ 60 que tem por mês, divide, e esse CNPJ vai colhendo, vai escrevendo trabalho para todo mundo. Isso é um EQ, é um truque. Eu falo que eu faço cinema de EQ.
Então, acho que a gente pensar também, a partir dessa coletividade, como acessar essa burocracia e destruir ela. Porque esse dinheiro que está sendo distribuído é nosso, né? É o nosso dinheiro sendo distribuído. Então, acho que a gente também tem que não recusar, mas também pegar ele e produzi-lo com uma outra lógica, fugindo desse próprio dinheiro, dessa forma de produção. Por exemplo, os filmes que eu faço sempre tem direção coletiva. A maioria são coletivas, sabe? Mas é justamente pensar esse modelo contra a individualidade, assim, sabe? Contra esse processo de, tipo, as pessoas falam, o filme é de fulano. Não. Mesmo que o filme é de fulano, se tantas outras pessoas trabalharam para aquele filme acontecer, sabe? Eu queria trazer isso aqui, eu falo demais, gente, quero ouvir vocês. Eu acho massa demais isso que você falou. E eu acho que é esse o caminho, assim, porque a gente precisa entender, enquanto produtores e produtoras, do que a gente quer falar, do que a gente pode falar, para a gente também conseguir abarcar outras camadas de discussão, né? Então, para a pessoa que está começando, para você que está assistindo e está pensando, eu quero começar a produzir, ou eu estou começando a produzir, se pergunta o que você quer produzir, sobre o que você quer falar, sobre o que você precisa falar. E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue visualizar também esses campos, né? Essas profundidades, fugir através dessas frestas, dessas lacunas, para a gente poder falar sobre tantas outras coisas. Eu e Kel, por exemplo, estamos fazendo um filme agora sobre mar, né? Vita falou que foi super. Estamos falando sobre mar e sobre os nossos corpos, as nossas corpas pretas também, né? Mas é sobre isso, assim, da gente conseguir encontrar essas ferramentas dentro de nós, né? Entender, mergulhar na nossa criatividade também, né? Não ter um ideal colonizador, branco, do grande mercado que a gente tem visto hoje, dos protagonistas brancos, dos realizadores brancos, da gente entender que a nossa criatividade e aquilo que a gente produz importa. Não, eu fiquei pensando muito nisso que a Vita falou, porque é muito do que eu estudo também da educação audiovisual, que é isso, né? Você dialoga com o cinema e a pedagogia, né? E a educação, e é exatamente isso, tipo, a produção audiovisual, né? No geral, assim, sem usar a palavra cinema, ela realmente tá aí para afetar e ser afetada por camadas sensíveis do que a gente está falando, assim, né? São imagens, são sons, são textos verbais, mas é muito mais. O processo audiovisual ele tem que ser considerado na coletividade, porque na sua própria base, né, a coisa mais básica do audiovisual é que tem várias pessoas fazendo para aquilo acontecer. Então, todo mundo é responsável por aquilo que está rolando, e são igualmente parte daquilo, e é muito importante a gente realmente ver as histórias que a gente escreve, como se a gente está falando da realidade, ou se a gente está falando do futuro, ou se a gente está falando do passado, são sempre escritas do que pode vir a ser, né? O mundo que a gente imagina e o mundo que a gente percebe, ele faz parte do mundo que a gente vai ver, do mundo que a gente quer construir e que não é esse que está aí agora, né? Mesmo a gente partindo desse mundo que está aí agora, é outra coisa, a gente está produzindo outra coisa, a gente está indo para além do que a realidade impõe para a gente, né? E é isso, assim, toda a sensibilidade nossa, ela está em várias camadas, e aí cada escolha que você faz para uma cena ou um elemento que você traz aí no audiovisual, ele vai mudar essa percepção. E é muito importante mesmo entender as potências daquilo que a gente sente, assim. Entender que qualquer coisinha pode ser uma coisona, né? Tipo assim, uma ideia muito pequena, porque você falou de direito à cidade, e uma das primeiras coisas que eu fiz no audiovisual foi ainda dentro da faculdade. Eu comecei produzindo fora da faculdade, porque meus amigos precisavam de teaser para festa, porque meus amigos precisavam de filmagem, não sei o quê. Mas eu acabei fazendo um documentário experimental, né, na graduação, e foi sobre direito à cidade, que eu falava sobre uma praça aqui de Mariana, né, aqui em Minas Gerais. E o que parecia uma ideinha pequena, eu queria falar dos domingos no jardim,
queria falar dos domingos nessa praça. Na real, acabou que cresceu e se ligou com várias outras coisas, né? Que a gente sempre tem uma vivência, uma existência que vai se relacionar com a existência de outra pessoa. E eu acho que só de pensar nisso já é uma força, né, para produzir, já é uma força para querer contar essas outras histórias, assim, e para além da narrativa do texto, né, do verbal, dessa cultura da letra, essa cultura do escrito, assim, porque já está acessando todas as camadas possíveis, assim, e, e é isso, assim, antes perceber o que há de sensível na comunicação que a gente quer fazer, assim, do sentido mesmo. E acreditar nisso, né? Tem muito disso, assim, acreditar naquilo que você quer dizer, acreditar naquilo que você pode dizer, né? E entender que você pode dizer de tudo o que você quiser, assim, né? De entender que você pode falar da sua vivência, você pode falar com, né, o respeito e com o cuidado, falar das vivências de outras pessoas também, né? Dar voz a outras possibilidades, né? Se você é uma pessoa também que não é preta, não é travesti gênero e não está nesse espaço, você pode dar voz para essas pessoas também, sabe? Você pode somar com esses movimentos e fazer o bagulho acontecer. Não, eu ia falar só desse meio, assim, que o audiovisual, ele também ele evolui, né? Então, tipo assim, hoje em dia tem vários meios, assim, né? E a gente tem que saber assim, aproveitar esses meios, assim. Por exemplo, quando eu comecei a fotografar, comprei uma câmera e tal, durante esse tempo, dentro dos eventos eu me reinventava, sabe? Eu gostava muito, assim, de fotografar com flash, mas, sei lá, às vezes eu pegava uma lanterna de um celular e fazia uma produção dentro daquele espaço, sabe? E é meio que sobre isso, sabe? Dentro de todo o processo, assim, né, de produção. E hoje em dia, tipo assim, a gente tem meios, assim, que chegar num ponto, assim, que por exemplo, a gente tem um celular, né, que às vezes não tem tanta qualidade, ao mesmo tempo a gente tem câmeras digitais que, sei lá, você consegue, se a pessoa tiver força de vontade mesmo, achar um bazar aí, ela vai achar uma câmera ali de R$ 20, sabe? Tipo assim, aquela câmera ali que não tem a melhor qualidade, mas, assim, ela consegue fazer alguma coisa, sabe? Eu sempre falava com o pessoal, falei, velho, você tem que pegar e tem que compra uma câmera, sabe? Tipo assim, compra uma câmera aí analógica, compra tem várias câmeras baratas aí, tipo assim, todo mundo tem que saber fotografar, sabe? Todo mundo tem que saber, tipo aquele fotógrafo de família, aquela pessoa da família que vive fotografando todo mundo. Então é bem sobre isso, sabe? E se reinventar, assim, tipo, a gente tem muitas redes digitais aí, que hoje em dia, tipo, a gente consegue ganhar uma grana também, sabe? Tipo assim, com elas. Então, a gente saber aproveitar elas. TikTok é uma delas. Tipo assim, não é só dança que você consegue ganhar grana ali, sabe? Você pode chegar com a pauta ali, sabe? Tipo, com sua vivência ali dentro e ganhar visualizações através daquilo ali, sabe? YouTuber também é uma delas. Então, tipo, se a gente tem esses meios assim, então é mais sobre buscar mesmo esses meios também, sabe? Tipo assim, tem os editais eu comecei a ter mais noção agora, pagava MEI, mas comecei a ter mais noção agora. Então, tipo assim, eu escrevia, tive uma ideia foda, mas é uma parte muito burocrática, tipo assim, você tem que escrever da forma que eles pedem, sabe? Então, a galera que está começando, a galera meio que não tem tanta noção. E aí a gente leva num outro ponto que a gente falou sobre coletividade, velho. Vai atrás de alguém que saiba fazer isso, sabe? Se é algo assim para ontem, vai atrás de alguém que saiba fazer isso, sabe? Tipo assim, a gente se move assim também com outras pessoas ao redor de nós por nós mesmos, ou então você, tipo assim, dar uma estudada mesmo naquilo ali, sabe?
mas eu sei reaproveitar dessa forma. Tipo assim, às vezes estou trabalhando num lugar ali, dando assistência, aí eu estou montando um roteiro através da nota do celular, sabe? Através de mensagem, crio um grupo comigo mesmo no WhatsApp, me manda as paradas, sabe? Então, tipo assim, esse reinventar dessa forma mesmo, que é, querendo ou não, a gente tem o celular que é prático, né? E, tipo assim, você pode comprar um celular aí, tipo, a R$ 200, você divide ele, os R$ 200, e é algo que vai te ajudar, querendo ou não, sabe? Você não precisa, agora, assim, de um computador, sabe? Você não precisa de um computador hoje em dia. Só mais se quiser fazer algo bem, tipo, bem maior, mas o celular já vai te ajudar bastante, com pesquisa, com várias coisas. Então, é mais sobre compreender isso mesmo, sabe? Massa, massa. Esse ponto que você falou também leva a gente também a pensar tanto sobre o dispositivo, né, sobre rede também, sobre a internet. E eu penso ser isso mesmo, assim. A gente tem que entender o que a gente consegue fazer com aquilo que a gente tem ao nosso alcance no momento, né? Porque a gente não adianta a gente ficar parado esperando cair do céu ou esperando surgir uma oportunidade ilustre, mágica, especial, para a gente ter uma câmera foda, para a gente ter um computador foda, para a gente ter a melhor qualidade de imagem. Isso não acontece na maioria das vezes, né? A gente tem que correr atrás, a gente tem que entender. Se eu tenho um telefone com uma câmera que só filma até 720 de qualidade, eu vou filmar com 720 e vou fazer o meu melhor com 720, ou 480, ou 360, saca? Eu vou. Pô, se a imagem não tem essa qualidade que o mundo pede, que a rede social pede, eu vou aplicar um efeito em cima disso aqui, já que é para ficar sem qualidade, então vamos fazer sem qualidade como estética. Vamos se empoderar dessa estética e fazer essa estética ser potente para a gente, saca? Eu tenho, minha qualidade está pouca, vou aplicar um FX de VHS aqui. E é isso, eu estou fazendo um filme retrô, eu estou fazendo outra coisa, saca? Quando a gente entra nesse meio da rede social, da internet, do YouTube, do TikTok, do Instagram, a gente cai nesse ideal que é da qualidade, né? Essa qualidade enquanto supervalorização. Tudo tem que ter muita qualidade, tudo tem que conseguir dar zoom, né? Eu tenho que conseguir ver o pixel, o detalhe na roupa de tal pessoa, e não é sempre assim, né? Não precisa ser assim. A gente pode criar e se empoderar, se apoderar de outras estéticas, saca? E é fazendo isso que a gente vai conseguir também, daqui a algum tempo, ter os dispositivos que a gente quer para melhorar o nosso rolê. Total, eu acho que até estudar na sua própria casa, assim, sabe? Estudar, tipo, sei lá, e aqui tá vindo uma iluminação interessante, que horário que bate essa iluminação, que hora que bate essa sombra, esse não sei o que lá. Então, acho que é tipo assim, pensar também a nossa própria casa como o nosso próprio set também, sabe? Como transformar isso. Se a gente não tem um estúdio, se a gente não tem esses equipamentos, mas como fazer com o que a gente tem, sabe? Tipo assim, já vi várias pessoas fazendo uma luz, pegar uma lanterna, colocar dentro de uma caixinha, arrumar, tipo assim, um papel filme, umas coisas assim, coloca até uma cor, sabe? Então, acho que é usar a criatividade. Tem muita coisa já produzida na internet, e tem muita coisa que também a gente pode criar, inventar, sabe? Tipo assim, a partir da nossa própria casa, sei lá, fazer uma trilha sonora, sei lá, barulho da água do chuveiro caindo, o fogo do fogão, a vassoura passando. Tipo assim, vamos dar ideia para isso, vamos criar a partir das coisas que a gente tem na mão. Porque a gente tem muita coisa na mão, sabe? O que a gente não tem, que a gente consiga fazer essas alianças e ir atrás para conseguir. Mas quando a gente não tem também, não é ficar tipo assim, porque eu não tenho mais celular, porque eu não tenho isso aqui lá, eu não vou fazer. Você vai esperar você ter, como o Coni falou, você vai esperar você ter um computador bacana para você fazer, então você vai tipo assim, ficar 10 anos lutando em um trabalho que você não gosta, sei lá, super entendo o trabalho de telemarketing, entendo que a maioria das jovens periféricos estão lá, não é menosprezando o trabalho, mas às vezes você está num trabalho que você não está feliz, está frustrado, e tipo assim, só para pagar aquele negócio que vai vir
daqui um tempo, e aí você vai começar a produzir, olha o tempo que você perdeu, olha as coisas que aconteceram na sua própria casa, olha, sei lá, a árvore que cresceu, olha, tipo assim, sabe? Essa tia que pintou a casa dela, ou esse bicho que apareceu na sua casa, ou, enfim, sabe? Tantas coisas que aparecem que a gente não, que às vezes não dá para esperar a gente ter para fazer. A gente tem que fazer com o que tem, sabe? E acho que é fazer com o que tem e meter o louco. Acho que o nosso cinema é de meter o louco, é meteção de louco, assim, sabe? Falar assim, amor, inventei essa porra aqui e bora. Bora, sabe? Total, 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 total. gata. Total, gata, é isso mesmo. E eu fiquei pensando que você falou esse rolê da iluminação da casa, e uma coisa que eu briso muito é, tipo, como o audiovisual em si é essa estratégia para a gente olhar de novo a nossa realidade, saca? Então, assim, pegar o celular e só sair olhando a casa, tipo, fazer essa observação com um pouco mais de prestar atenção mesmo, né? Porque, assim, a gente tem vários elementos, assim. A gente tem, sei lá, uma roupa de uma cor bonita, de uma estampa da hora que a gente faz o fundo. Tem uma textura muito louca que você quer, tipo, filmar só aquele negócio que dá vontade de passar a mão. Aquilo lá já tá fazendo o audiovisual, já tá fazendo cinema. Você juntar teve um clipe que eu fiz, dos clipes que eu fiz eram tudo de montagem, assim, né? Então, tem um que era só das imagens que eu tinha feito quando eu tinha filmagem de cotidiano, assim. Aí me passaram a música e eu falei, mano, essa imagem dá, essa imagem dá, essa imagem dá. E às vezes só com essas imagens de cotidiano que a gente já consegue montar outra coisa, né? Porque a imagem sozinha é uma coisa, mas quando a gente coloca ela na montagem, ela se transforma. E aí uma atrás da outra vira outra coisa, vira outra narrativa, que aí às vezes você nem precisa de narração, nem precisa de nada, você precisa de uma paisagem sonora, que pode ser o barulho da panela de pressão ou o barulho da máquina de lavar e essas imagens que você vai captando. Tipo, igual vocês falaram de TikTok, de rede social e tal, o outro clipe que eu acabei fazendo era com filmagens de stories do Instagram, assim, tipo, e efeitos muito loucos. A menina passou a música para mim e eu falei, mano, a gente não tem, eu vou produzir isso aí, mas nós vamos produzir com as imagens do Instagram. Chama os amigos, fala para eles filmarem, sei lá, poucos segundos com um efeito X para dar estética e a gente vai juntar isso, a gente vai colar tudo isso. Então, esse rolê da inspiração mesmo, né? E, tipo assim, a inspiração não é uma coisa que ela chega do nada, né? Essa ideia do artista que vem do nada, não, a arte e o audiovisual é exercício, né? É prática, o olhar precisa ser exercitado, assim, e isso ele pode ser exercitado nas mínimas coisas do dia. Ontem estava fazendo faxina em casa, vi as cadeiras arrumadas de um jeito diferente, falei, vou fazer uma imagem disso. Um pôr do sol muito louco, que tá dando um contraluz, que fica só a silhueta. Vou fazer uma imagem disso. Porque aí as coisas não se perdem. E anotar as ideias, né? E anotando as ideias. Igual a Vita falou, uma música vira um roteiro vira uma música, ou vira um filme, ou vira outra coisa. Você juntar ali, tipo assim, é meio que... Acho que o audiovisual é sentimento, né, velho? Tipo, é sentimento, é sensação. Então, tipo assim, você pegar essa referência dentro do seu dia a dia, véio, das coisas que você faz. Eu, praticamente, tipo assim, eu trago esse tipo de ideia. Eu gosto muito de falar sobre expressão corporal, sabe? Eu gosto muito de falar sobre vários tipos de expressões, assim, não só corporal, mas vários tipos de expressões. Para mim, tipo assim, é mais percepção, tipo assim, é eu entender o que é percepção, sabe? Uma coisa muito importante também da gente pensar é que a técnica importa, né? A técnica importa, gente. A gente está lidando com um meio, né? Com um lugar que pede conhecimento técnico, que pede domínio sobre as nossas ferramentas, sobre os nossos dispositivos. A gente precisa ter esses domínios. E aí, como que a gente consegue fazer isso, né? A gente vai buscar por curso, vai buscar por formação. A internet está cheio de coisa, cheio de vídeo no YouTube ensinando
a como fazer uma luz minimamente decente, a como fazer um roteiro, mais ou menos, né? A gente vai pegar primeiro esse conhecimento, como enquadramento, tudo isso. A gente vai buscar por isso, a gente vai entender o que é isso, né? No seu básico. E aí, quando a gente entende isso, a gente modifica. Aí a gente pira. Porque a gente não precisa se ater a isso, a gente pode criar o nosso. Mas para a gente criar o nosso também é importante a gente saber o que é o padrão, o que é o normal, o que é o mercado, para a gente entender também por que a gente está fugindo disso ou não. Eu tenho um processo que eu gosto de fazer, que primeiro é escrever o roteiro. Normalmente eu escrevo o roteiro, e aí a partir desse roteiro, dessa história, eu começo a pontuar o que eu preciso, né, para, tipo assim, o que tem ali de detalhe para ser feita, sabe? Para ser feita aquela história. Então eu faço o roteiro, depois eu faço meio que uma lista, sabe, de tudo que eu preciso, e começo a procurar pessoas ao meu redor que fazem, tipo assim, que exercem cada área, né, que eu preciso da produção do meu roteiro. E aí, depois disso, eu começo a correr atrás desses processos e tal. Tipo, penso, tem a parte técnica também, que, tipo assim, é você saber qual tipo de qualidade que você quer fazer, sabe? Então, dentro do roteiro, você já consegue, assim, meio que já espremer isso tudo, já saber praticamente isso tudo. Então, quando for montar um roteiro, não é só montar uma história, é montar um todo, sabe? É saber qual tipo de qualidade que você quer, é saber, tipo, se vai ser gravado em um cômodo, saber, tipo, o que vai ter dentro daquele cômodo, sabe? Então, é detalhar mais isso tudo mesmo para quando meio que é um rolê, assim, de organização, e para quando você for fazer, quando você for captar, for algo assim mais menos complexo, né? Mas é isso mesmo, eu acho que de começar, né, desse geral e a gente conseguir ir destrinchando, né, conseguir ir deschavando as ideias, assim. E eu gosto muito de dividir o que é pré-produção, produção e pós-produção, né? E, primeiramente, o que é pré-produção? Quais são as estruturas, quais são as pessoas e os elementos que eu preciso para produzir essas imagens e esses sons, né? Então, assim, você escreve o roteiro, você tem essas ideias, e aí você vai, né, que nem o Conin falou, e deschavando isso para conseguir entender quais são os elementos que você precisa para produzir isso, né? Então, antes de produzir, é muito interessante já ter em mente o que você vai precisar de arte, qual vai ser o enquadramento, qual vai ser a iluminação, né? Que aí você pensa, eu vou gravar de dia, eu vou gravar de noite, eu vou precisar de luz, eu não vou precisar de luz, luz artificial, luz natural, de cima para baixo, de baixo para cima, andando, parado, tudo isso é muito importante para antes da produção. Mas é óbvio que, né, produção audiovisual, a realidade atravessa, assim, ó, que nem uma flecha mesmo que a gente está fazendo. E dependendo do que a gente está se propondo a fazer, a realidade, né, também aparece como um elemento importante, né? Então, se eu fizer alguma coisa mais documental, é interessante deixar um pouco mais essa brecha, né, para os outros elementos que podem aparecer durante esse processo, para depois, na pós-produção, né, que é a montagem e a edição, conseguir montar essas ideias, né? Porque aí tem que pensar o todo, tem que repartir para depois juntar. Eu acho que isso é muito importante, assim, a gente conseguir ter. E aí isso depende também, né, do tamanho da equipe, porque às vezes tem várias pessoas para pensarem esses elementos e às vezes tem menos pessoas, né? Mas é interessante que todo mundo tenha essa ideia do todo, principalmente para conseguir entender quais são as partes que vão fazer esse todo se formar no final das contas, assim. Por isso é muito importante mesmo refletir em tudo e viajar em tudo. Primeiramente, ter as imagens e os sons na própria cabeça, né, para aí conseguir traduzir, né? O audiovisual é sempre um processo de tradução, né? Às vezes algumas coisas se perdem na tradução,
mas para ter mesmo essas ideias e aí viajar bastante, lá no limite da viagem, para aí depois você falar, beleza, coloquei o pé no chão, o que que dessa minha viagem eu consigo produzir, né? Nem tenho muito o que falar, gente, porque vocês já falaram tudo, assim, eu acho que é todos os passos, assim, caminhos. Eu acho que eu também já falei na minha fala também muito do que a gente pode fazer, mas pensando no que vocês falaram, e quando você lançou, que é o da flechada, eu fiquei muito pensando na flechada de Oxóssi, né? E aí eu fiquei pensando que a gente só tem uma flecha para atingir. Então, eu acho que a gente também pensar no que a gente quer falar e jogar essa flecha, né? Que é como se a gente tivesse somente uma munição, né? Então, eu acho que é partir para essa questão também, né? De produzir a partir da intuição, de produzir a partir de outros mecanismos também, que eu acho que é muito, muito importante e potente. E eu acho que é, sobretudo, esse processo de pesquisa, né? Vejam filmes, vejam clipes, vejam séries, vejam documentários, vejam várias produções, vejam várias, enfim. A gente tem uma gama de produções que estão disponíveis no YouTube. Se você não tem condições de ter uma Netflix, uma condição de ter uma outra plataforma de stream, veja, sei lá, tipo assim, um festival que geralmente, agora na pandemia, muitos estão sendo exibidos online. Então, tipo assim, vejam onde está tendo esse festival, assistam os filmes que estão nos festivais, para vocês entenderem também as linguagens, como foi construído cada roteiro, como foi feita a direção, a preparação de elenco. Então, acho que esse processo de estudar, para além da academia, para além de um curso, também se dá vendo próprias produções audiovisuais. Eu acho que isso é um grande começo, assim, sabe? E aí você vai estar preenchido de várias referências, de vários caminhos, e aí você vai poder escolher que caminho você quer seguir a partir dessa fusão do conhecimento que você foi adquirindo, que você foi conhecendo, que você foi pesquisando, que você foi assistindo, foi ouvindo. Então, acho que é extrapolar essas linguagens. Acho que, tipo, sei lá, um quadro pode ser também referência para você produzir uma coisa, não precisa só ver um filme. Uma roupa pode ser referência para você também ver, produzir um clipe, um filme, uma ideia. Então, acho que é tipo assim, não se apegar também demais às ideias, e ter sempre um caderninho, um bloco de notas ali, vem uma coisa, escreve. Eu trabalho muito nesse processo. Eu não consigo sentar no computador e escrever um roteiro inteiro. Os meus processos, ele vem muito a partir de sonhos, vem muito a partir de tipo assim, coisas que eu vou ouvindo, que eu vou sentindo, que eu vejo na rua. Eu falo, nossa, tipo, estudem as pessoas, as situações que você vai todos os dias, sei lá, a ida para o trabalho, dentro do ônibus, do trem, do metrô, no próprio trabalho, na escola, em casa, sabe? As produções já estão dadas, já estão aí. As ideias já estão circulando pela sua volta, sabe? Você já é uma própria ideia. Então, se estude, veja as coisas que estão do seu lado, vejam de novo, como você nunca olhou, sei lá, tô vendo esse negocinho aqui, e eu vejo ele daqui, começa a ver ele por baixo, sabe? Começa a ver ele por cima, sabe? Então, acho que também descoloniza esse olhar, sabe? E tenta ver também com a boca, tenta ver com o nariz, tenta ouvir com os olhos, que acho que é um processo também muito, muito importante a gente se apegar e também destruir também as formas que a gente consegue ver e produzir as coisas e pensar a partir de um outro lugar. Para quem está assistindo a gente, né? Essas mandingas, esses atalhos, é muito importante da gente se aquilombar, encontrar parcerias para a gente ter esse cheat, para a gente ter esses atalhos, pular de fase, fazer o chefão junto, entendeu? Porque assim a gente consegue. Duas coisas muito importantes que eu acho que a gente pode falar para finalizar sobre editais e parcerias, assim, né? A gente falou disso no começo, mas só para fechar aqui, eu acho que é muito importante vocês procurarem sobre editais, né? Tem editais privados na internet, tem editais públicos, todos os estados desse país têm editais para a área da cultura, tá? Procurem saber, procurem nos sites, liga para a Secretaria de Cultura, pergunta, saca? Vai nas redes sociais, descobre, quem que é tal fulano, quem que é o político daqui, quem que eu posso mandar um contato, eu não sei aonde procurar. Vai ali atrás daquela pessoa, vai na secretaria, vai na prefeitura, pergunta, saca? Muitos municípios também têm editais. Procurem saber sobre esses editais, que eles muitas vezes nos ajudam
a ter o recurso para a gente produzir, a ter o computador, a ter o celular, saca? A pagar a nossa equipe. É importante a gente pensar nisso também. As pessoas que estão trabalhando com a gente, elas precisam ser pagas. A gente precisa receber por aquilo que a gente está fazendo também, né? Isso é muito importante. E enquanto a gente não tem esse recurso, a gente vai sempre buscando parceria. É isso, aquilo que a Vita falou lá no começo. A gente precisa ter uma equipe, a gente precisa se encontrar, por exemplo, no centro. Tem que ter transporte para geral, tem que ter alimentação para geral. Isso tem um custo. Poxa, eu tenho só uma grana aqui. Essa grana eu posso ou pagar transporte ou pagar alimentação. Como é que eu vou fazer? Não, acho que eu vou pagar transporte para até essa galera chegar até mim, para a gente se juntar. Mas e a alimentação? Como é que a gente faz? Pô, eu tenho uma tia que cozinha. Eu tenho uma amiga que trabalha numa lanchonete. Tem uma lanchonete lá no meu bairro que é uma galera massa. Vou chegar lá e vou falar, ó, tô querendo produzir isso e isso, meu projeto é esse. Você não dá um financiamento aí pra gente, arranja aí um lanche pra gente, por tanto tempo, a gente, sei lá, se faz sentido, grava uma cena aqui dentro do seu estabelecimento, grava uma cena aqui na porta, mostra sua fachada, coloca sua logo no na divulgação do nosso material, encontrar essas parcerias, é, manter, né, essas parcerias também, que é uma coisa muito importante. Entender quem está junto com você, quem pode estar junto com você, né? Tem muito produtor local, tem muita produção no seu bairro, na sua área, tem muita gente da sua própria família que pode fortalecer o seu corre, né? Nos seus amigos, enfim, é entender quais são essas potencialidades para juntar tudo isso, fazer o checklist, fritar nas ideias e conseguir produzir o seu rolê. Amiga, você já perguntou e já falou tudo, né? Eu amo. Que a gente falou desde o começo sobre essa questão da dificuldade de escrever os editais. Eu acho que, tipo assim, procurem a Secretaria de Cultura de onde você está. E fala assim, olha, eu não sei escrever projeto. Sabe, olha, eu não tenho um computador para escrever projeto. Onde que tem um computador que eu posso vir aqui em tal horário para escrever? Ou, tipo assim, quem pode me dar uma aula de escrita de projeto? Porque eles são obrigados, sabe? Eu falo para a galera daqui de Araraquara, gente, você não sabe escrever? Vai lá na Secretaria de Cultura e pergunta onde que tem um espaço para eu escrever, quem pode me ajudar a fazer isso, a organizar, como que eu acho tal documento, onde que eu vou abrir esse CNPJ, o que é um CNPJ, o que é uma MEI, como que eu lanço essa nota, sabe? Então, acho que é pergunte, as pessoas elas estão sendo pagas com o nosso dinheiro, sabe? Então, elas são obrigadas a nos informar sobre essa situação. Então, acho que a única dica que eu dou é isso, procurem as pessoas que já estão nas estruturas de poder, sabe? E peçam ajuda para escrever, para usar os equipamentos, sabe? Para unir essa parceria. E não vai vir de uma coisa fácil. Ninguém vai falar assim, pode usar aqui no computador, sabe? Vai vir de um tensionamento, vai vir de uma briga, vai vir de um processo desgastante, mas não desistam, assim, porque isso é nosso, é sobre nós também. Total. Eu acho que a gente tem muito pano para manga. E antes da gente encerrar, eu queria que vocês falassem as redes sociais de vocês para a galera encontrar vocês, seguir o trabalho da gente, né, gente? Para ter assim referências, a gente se coloca também como referências. Eu chamei vocês porque vocês são minhas referências também. Então, fala aí a rede social de vocês, onde é que a galera encontra seus trabalhos? Meu trabalho, hoje em dia, você vê no YouTube. Eu tenho uma playlist, né? Que essa playlist vai estar no meu Instagram, né? E com os trabalhos que eu já fiz através do YouTube ali. E meu Instagram, ele é Conin com 3i. Conin, C-O-N e 3i-N de novo. Arrasou. O meu Instagram, que é onde eu posto mais sobre o que eu estou fazendo no momento, os projetos que estão rolando. Meu Instagram é babel.exe, e que nem um programa de computador mesmo, .exe. E eu tenho um canal no YouTube que tem poucas coisas lá, porque eu acabo produzindo e vão para o canal de outras pessoas também, mas também é Babel, em caixa alta, traço Raquel Sato. E aí vocês vão encontrar algumas coisas lá do que eu fiz. O meu Instagram é Vita Pereira, no Pereira é 2A, tá? Vita Pereira. E também tem as Irmãs de Pau, também no nosso Instagram. Tem uma Loca Filmes.
Tem a 609 Filmes, que trabalha comigo também. E qualquer coisa você joga meu nome no Google, Vita Pereira, que você vai achar bastante coisa interessante. Você vai achar umas coisas muito legais. E de lá você vai para outros lugares também. Massa demais. Meu Instagram é Jayamani, como vocês estão vendo aí na imagem, Jayamani, tudo junto. Eu tenho também um canal no YouTube com poucas coisas, mas no Instagram vocês vão encontrar a maioria dos meus trabalhos. Tem lá um Linktree com o link de todas as coisas. E qualquer coisa, chama a gente na DM, vamos trocar também. Vamos produzir muita coisa junto. Estamos aí no corre. Agradecer demais vocês, Conin, Kel, Vita, por estarem aqui com a gente, né, somando e trocando. Agradecer muito a Kel e a família dela, né, nessa coisa das parcerias, por ter conseguido essa plataforma para a gente gravar e ter esse encontro, né, porque é isso, essas plataformas também são muito caras, a gente precisa fazer essas parcerias. E só agradecer e vamos que vamos. É isso, um abraço para geral. É isso. Abraço, boa noite, gratidão.